Meditações por Rabindranath Tagore. Tradução Ivo Storniolo. Editora Ideias e Letras. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. É possível comprando o livro pela minha lista de desejos da Amazon, como fez essa pessoa que anonimamente me comprou 5 livros, dentre os quais esse está incluído. Muito obrigada. Desejo a você um Feliz Natal. Esse foi, com certeza, o melhor presente que eu poderia receber, completamente inesperado e que me emocionou muito receber 5 livros tão preciosos e tão diversos entre si, de um excelente e bom gosto de quem os comprou e enviou até mim. Então, muito obrigada mais uma vez. É com grande amizade que recebo estes livros, assim como todos os que já recebi até hoje, que não foram muitos, mas que tenho todos com muito carinho. Assim como é possível também auxiliar via Pix, via Apoia-se, entrando em contato comigo também em particular, através do Vaquinha. Enfim, se cada um colaborasse com 50 centavos por mês, totalizando R$6 no ano, isso seria já de grandíssima ajuda. Seria possível eu verdadeiramente me dedicar ao canal de modo a comprar muito mais livros e ter condições mais adequadas de trabalho, inclusive. Curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal. Isso tudo também é de grande ajuda. Dissemina esse conhecimento que está sendo posto para o público e faz com que, portanto, chegue a mais pessoas, faz com que o canal tenha uma possibilidade de amplitude, de expansão, não é mesmo? Fazendo com que esses livros cheguem a pessoas que se animem a comprá-los, a lê-los, mergulhar neles de maneira intensa, profunda e diversa. Obrigada pela presença de todos. Obrigada mais uma vez a quem comprou estes 5 livros, em que este está incluso. Um Feliz Natal a todos, pois é época de advento, agora enquanto leio e gravo. E a todos, uma boa escuta. Se no teatro da vida não consigo entender meu papel, é porque ignoro o papel que os outros representam. Prefácio. Todo e qualquer pensamento adquire a forma e o colorido do pensador que pensa. E, como o pensador está sempre situado no tempo e no espaço, seu pensamento também adquire as características do tempo e do espaço em que ele vive. Desse modo, quando entramos em contato com o pensamento, entramos em contato não só com o pensador. Na verdade, mergulhamos também em seu tempo e espaço. Se pertencemos ao mesmo tempo e ao mesmo espaço, compreenderemos facilmente o que ele pensa e expressa. Contudo, se não pertencermos, encontraremos dificuldades, tropeços e, quem sabe, não o compreenderemos exatamente, ou até o compreenderemos mal e o rejeitaremos. O presente livro talvez seja imediato e facilmente compreendido na Índia, berço de Tagore e Rabindranath, seu autor. Não tanto imediato e facilmente pelo leitor ocidental, porque o Ocidente pensa a partir de uma matriz de espaço-tempo bem diferente. Isso apesar de o autor dominar facilmente tanto o pensamento de sua terra e do Oriente, como o do Ocidente, devido à sua formação pessoal, tanto oriental quanto ocidental.
O Ocidente deve sua cultura ao fermento judaico-cristão que nasceu com a Bíblia e, por meio do cristianismo, chegou ao Ocidente através da Grécia e do Império Romano. Sabemos que a Bíblia reflete a grande luta contra o imperialismo, apresentando a alternativa contrária do reino ou reinado de Deus. Nessa matriz império versus reino de Deus, sempre se destacou o conflito cidade versus campo, pois os antigos reinos configuravam-se como a cidade-estado que dominava e explorava o campo e os camponeses. Ao passar pela Grécia e por Roma, o cristianismo adquiriu predominantemente a forma da cidade, uma cidade amuralhada e defendida pelo poder policial e militar, a fim de garantir a ordem político-econômica social dentro da cidade e, ao mesmo tempo, proteger a cidade de um provável ataque e desmoronamento provocados por revoltas e rebeliões vindas de fora, ou seja, tanto dos que não moravam na cidade como de outras cidades-estado e de outras nações. Isso se reflete no pensamento ocidental e também no pensamento religioso do Ocidente. Quem vive na cidade pensa eminentemente de forma citadina, ou seja, de modo defensivo, bélico e conquistador. A civilização da Índia processou-se de modo diferente. Segundo Rabindranath, os primeiros invasores arianos não começaram pela construção de cidades. Eles se estabeleceram nas florestas, que lhes proporcionavam proteção contra o calor do sol e das devastações causadas pelas tempestades tropicais, pastagem para os rebanhos, combustível para o fogo e material para a construção de suas casas. A civilização da Índia nasceu na floresta e continuou depois nos campos que passaram a ser cultivados, e isso marcou profundamente sua forma de pensar e de compreender a vida. Seu pensamento não nasceu do conflito e da luta com a natureza e o universo, a fim de se defender de um mundo sempre visto como hostil. Ao contrário, a Índia sempre colocou sua ênfase na harmonia que existe entre o indivíduo e o universo, entre a vida humana e a vida da natureza. Conforme o próprio Rabindranath salienta em seu livro Sadhana, abre aspas, para a Índia, o grande fato é que estamos em harmonia com a natureza, que o homem é capaz de pensar porque seus pensamentos estão em harmonia com as coisas, que ele é capaz de usar as forças da natureza para seus próprios fins, somente porque seu poder está em harmonia com o poder universal, e que, na longa corrida, seu propósito jamais pode entrar em choque com o propósito que opera através da natureza. A mente da Índia jamais hesita em reconhecer seu parentesco com a natureza, sua ininterrupta relação com ela. Nela, a unidade fundamental da criação não é simplesmente uma especulação filosófica. Seu objetivo vital é realizar essa grande harmonia no sentimento e na ação. Fecha aspas. Em poucas palavras, o Ocidente luta contra a natureza, para dominá-la. Seu pensamento é fechado, defensivo e guerreiro. A Índia busca a harmonia com a natureza, para sintonizar o propósito da vida humana com o grande propósito que se revela na vida da natureza. Seu pensamento, portanto, é aberto, acolhedor e pacífico. Um pequeno exemplo das duas atitudes, de vida e de pensamento. Tanto o Ocidente como o Oriente buscam a paz. O Ocidente, porém, segue o lema romano, si vis pacem, para bellum. Se você quer a paz, prepare a guerra. Ao passo que o Oriente diz, se quisermos a paz, deveremos entrar em harmonia com a natureza e sintonizar nosso projeto de vida com o grande projeto que existe na natureza e no universo. Hoje, não é necessário fazer muitas avaliações para dizer que existe uma compreensão tácita e mundial dessas diferentes propostas. Antigamente, os indianos faziam suas peregrinações até seus lugares sagrados. Parece que hoje as peregrinações vêm dos mais diversos e distantes lugares do nosso planeta. Senhor Rabindranath é o verdadeiro nome de nosso autor. Rabindra, primeiro nome, Nath, o nome de família. Tagore é uma forma anglicizada de Thakur, que é uma simples forma de tratamento. Senhor. Rabindranath nasceu em uma família rica de brahmanes em Calcutá. Seu pai, Dedendranath,
tornara-se eminente seguidor da religião de Brahma, e naturalmente a família toda pertencia à mais elevada casta na Índia. Além disso, a família era grande proprietária de terras em Bengala, terras que foram em parte administradas pelo próprio Rabindranath ao atingir a juventude. Todavia, tanto o pai como toda a família concebiam a religião e a vida social de modo inteiramente diverso do costumeiro, o que lhes valeu a exclusão do meio social e religioso. Era inconcebível em uma Índia de castas partilhar a religião bramânica com os pobres párias, e muito menos conviver com eles, e até aceitar que eles fossem o lugar eminente de revelação e de ação de Deus. Tal foi, porém, a intuição do pai, que chegou a fundar um santuário isolado em Santiniketan, aberto a todos, sem qualquer exceção de casta, de nação ou de religião. Um centro ecumênico, diríamos hoje. Foi esse santuário que o filho Rabindranath transformou mais tarde em sua escola em Bengala, e que hoje se ampliou muito, constituindo a maior e a mais original universidade na Índia, aberta indistintamente a todos, de todas as partes do mundo. Rabindranath seguiu os passos do pai. Viajando muito pelas aldeias pobres de Bengala, como administrador das propriedades da família, viu de perto e conviveu intimamente com os pobres. Entre eles, Rabindranath teve uma experiência mística da presença de Deus, e esta foi tão fundamental em sua vida que o marcou para sempre. Muitas vezes tentou repeti-la, mas não o conseguiu. No entanto, o relâmpago de um átimo de instante iluminou sua vida inteira, no sentimento, no pensamento e na ação. Essa experiência está por trás de tudo o que ele disse e escreveu e provoca, se assim o podemos dizer, a fascinação que todo leitor sente em qualquer linha por ele escrita. A personalidade de Rabindranath é extremamente simples, apesar de aparentemente muito complexa. Podemos tranquilamente dizer que toda a sua vida e tudo o que realizou encontram sua unidade nas escrituras fundamentais de seu povo, os Vedas e os Upanishads. Sua pessoa e seus escritos são propriamente comentários diversos dessas escrituras. Ele foi poeta, cantor, músico, pensador, teatrólogo, ensaísta, romancista, filósofo e teólogo ao mesmo tempo. Tudo isso, porém, na mão dele funcionou como canais diferentes de uma mesma mensagem. A presença e a irradiação do grande mistério de Deus, presente em todas as realidades, em todos os seres, em todas as pessoas, acontecimentos, lugares, nas mais ínfimas coisas e no universo inteiro. Os junguianos diriam que Rabindranath é um homem altamente individuado. Nós, sem qualquer receio, podemos dizer que ele é um homem universal, sem pátria e sem tempo fixo particulares. A pátria dele é o universo. Em qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer pessoa poderá ler um poema dele ou uma reflexão e sentir como se estivesse ouvindo uma palavra que o autor está dizendo para ela própria, para sua vida, pensamentos, sentimentos. Aí nós todos percebemos o mistério da unidade, o mistério presente nele e em todos nós. E desse modo realiza-se o grande e íntimo diálogo entre seres humanos que se reconhecem de fato como seres humanos, e também o diálogo voltado para o grande mistério que nos revela e nos humaniza. O presente livro reúne 6 textos de Rabindranath, pensador e educador, não propriamente um teórico, mas alguém que fala através de sua vida, experiência, observação e sabedoria. Suas palavras sempre estiveram intimamente coladas à vida. Nelas sobressai sempre a serenidade, mesmo ao se referir a conflitos e dificuldades. O que ele diz não necessita de muita argumentação, porque o próprio leitor pode conferir o que ele diz com sua própria experiência. Essa é a característica básica da literatura sapiencial. A sabedoria, com efeito, não é a erudição escolar ou livresca, e sim o discernimento ativo, capaz de penetrar a casca da coisa e chegar até o âmago de significação da verdade dela,
o mistério que se encontra presente em todo e qualquer ser, coisa, acontecimento ou realidade. Em Natureza da Arte, Rabindranath contorna todo o debate sobre a questão: o que é a arte? Deixando de lado qualquer discussão, ele se detém na verdadeira arte, que é a visão e a expressão do mistério, e por excelência, do grande mistério em que tudo está presente e em ação. Em outras palavras, a arte nasce da visão transfigurada da realidade, não para mostrar o que não vemos, mas o que não conseguimos ou ainda não conseguimos ver profundamente em nós e em tudo o que existe. A arte nasce da visão transfigurada da realidade, não para mostrar o que não vemos, mas o que não conseguimos ou ainda não conseguimos ver profundamente em nós e em tudo o que existe. O artista vê esse mistério e, expressando-se em sua arte, revela esse mistério. Visão e revelação do mistério. Não é sem motivo que a grande arte sempre esteve intimamente ligada com a religião, cuja missão é ligar de novo o homem com o mistério. Na arte, portanto, culmina a suprema meditação do homem sobre o mistério de si mesmo e de tudo o que o envolve. É por isso que a verdadeira arte leva inevitavelmente ao êxtase, exatamente o mesmo que o místico sente diante do mistério. Em minha escola em Bengala, Rabindranath conta-nos as vicissitudes que ele próprio viveu em sua experiência de menino escolar e de como projetou uma escola diferente. Inspirado no antigo ashram, santuário na floresta, ele, na verdade, chegou a produzir não tanto uma escola de ensino, mas um ambiente educativo, sem o choque e o sempre possível conflito entre o lar da família e a escola. O objetivo da educação para ele é a vida, e não simplesmente o conhecimento. Para Rabindranath, a educação consiste essencialmente em mostrar ao homem a verdade em todo o seu conjunto, em sua imensa e perfeita unidade. Em A Personalidade, Rabindranath afirma que o mundo, em si mesmo, não tem qualquer sentido humano. Esse sentido se manifesta quando o mundo entra em relação com a pessoa, pois é a pessoa que lhe confere sentido e significação. O mundo é sempre o mundo de uma pessoa. Meu mundo, o mundo dele ou dela, o nosso mundo. Em outras palavras, o eixo da significação de tudo o que existe e pode ser reconhecido passa pela relação com a pessoa, pela relação com a personalidade de alguém. Daí que o diálogo entre as pessoas é, na verdade, um diálogo entre mundos. Daí também que os diálogos entre esses mundos adquirem sentido total em outro diálogo, o diálogo entre as pessoas-mundos e a pessoa do Senhor e Pai do universo inteiro. Em Nascer Duas Vezes, o autor se detém na diferença existente entre o animal e o animal humano. Podemos ter nascido como qualquer outro animal, mas não somos apenas animais. A vida humana entra em um campo novo, de vida espiritual, que se expressa no reconhecimento e na consciência, por meio do pensamento, da arte e da religião. É necessário, portanto, que o ser humano nasça uma segunda vez, ou seja, nasça para sua realidade espiritual, a realidade que reconhece o significado e o sentido, transformando toda a realidade, melhor ainda, espiritualizando-a, a fim de que esta entre em diálogo com o mistério de todas as coisas, por sua vez mergulhado no grande mistério. Desse modo, o ser humano é concebido como o produto da natureza que, ao mesmo tempo e por um segundo nascimento, se torna o transformador da natureza em espírito. Em Meditação, Rabindranath simplesmente explica o que é meditar, tomando como exemplo uma meditação que seus próprios rapazes faziam em sua escola em Bengala. Torna-se claro que o objetivo da meditação é a busca de centralizar-se e alinhar-se com a realidade, e isso implica o alinhamento
em que o ser se centra consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o universo e com o grande mistério. Deus é Pai e Senhor do universo. Deus, porém, renuncia a tudo isso e o concede ao homem, para que este frua aquilo a que Deus renunciou. E em A Mulher, somos surpreendidos por uma reflexão que antecedeu em muito as reivindicações dos movimentos feministas que eclodiram entre as décadas de 50 e 60 do século XX. Rabindranath salienta que vivemos sob a preponderância da personalidade masculina, incluindo o patriarcalismo e o machismo, em detrimento da personalidade feminina. Todavia, mais do que uma simples equiparação de papéis sociais, ele reivindica uma questão básica de natureza, mostrando a originalidade da essência do feminino e sua importância para a vida. Para ele, uma nova civilização de vida e de paz suplica que a mulher não desista de sua feminilidade, mas a assuma e a transforme em arma redentora e criadora de um mundo novo, que expresse liberdade e vida. O presente livro é, na verdade, um outro registro daquilo que Rabindranath diz de outros modos e em outros lugares. Aos olhos do crítico, suas propostas poderiam ser classificadas como coisas óbvias. E, de fato, o discurso sapiencial é um discurso sobre o óbvio. Na verdade, porém, costumamos passar por cima do óbvio e buscar nossa explicação e argumentação em sistemas complexos. Esquecemo-nos de que é no óbvio que se encontra o maior mistério. O óbvio, como dizia Clarice Lispector, garante a veracidade. Clarice está certa. Basta que atravessemos a casca do óbvio. Em seu bojo está o mistério que procuramos ansiosamente em todos os lugares. É óbvio que, se abandonarmos o que temos para buscar em outro lugar o que desejamos, corremos o risco de jamais encontrar aquilo que buscamos. A realização e a felicidade não se encontram em nenhum outro tempo ou lugar. Elas se encontram justamente na obviedade de nossa vida de todos os dias, onde os mais óbvios acontecimentos e situações se sucedem. A realização e a felicidade dependem de nosso alcance e qualidade de visão. É preciso que usemos as lentes da sabedoria, da arte e da mística, a fim de podermos discernir, dentro do óbvio, a presença eterna do mistério. Ivo Storniolo. Meditação preliminar. Encontramo-nos diante de um vasto mundo com o qual temos de manter forçosamente inumeráveis relações. Temos de viver, cultivar a terra, recolher nosso sustento, vestir-nos, aproveitar múltiplos elementos da natureza. Temos de atender continuamente nossas necessidades e, para isso, manter um estreito contato com esse vasto mundo, por imperativos da fome, da sede e de todas as nossas urgências físicas. Nossa mente também deseja, por sua vez, seu próprio alimento. Ela também tem suas necessidades. Ela se afana para explicar a razão das coisas e, situada diante de uma profusão de fatos, sente-se defraudada e desconcertada quando não consegue alcançar um princípio unificador que simplifique a heterogeneidade dessas coisas. A condição humana exige do homem não só encontrar explicação para os fatos, mas também determinadas leis, capazes de aliviar o peso e as complexidades das quantidades e dos números. Além do ser físico, há em mim outro homem, que me é inteiramente pessoal, que sente simpatias e antipatias e anseia encontrar algo que satisfaça seu apetite de amor. Esse ser pessoal se enraiza nas regiões íntimas, onde vivemos isentos de todo apetite, à margem das necessidades materiais, tanto do corpo como da mente, alheias ao que representa uma vantagem ou uma utilidade qualquer. Esse ser pessoal é o mais nobre do homem.
e, nas relações diretas que mantém com o vasto mundo, é guiado apenas pela busca desse algo que satisfaça sua personalidade. O mundo da ciência é um abstrato mundo de força, e não um mundo de realidades. Por meio de nossa inteligência, podemos servir-nos dele. Nossa personalidade íntima, porém, não obterá com isso qualquer satisfação. Esse mundo da ciência vem a ser como que o multiplicador de mecanismos que nos propiciam objetos e que, enquanto seres, se manifestam como meras sombras. Com efeito, existe outro mundo muito mais real para nós. Nós o vemos, o sentimos, e todas as nossas emoções não tecem laços com ele. Não podemos analisá-lo, nem medi-lo. Seu mistério é infinito. Podemos apenas dizer: aqui estás. Esse mundo da emoção se acha longe da ciência. É a arte que o ocupa. Quando conseguimos explicar a natureza da arte, conhecemos ao mesmo tempo o que é e como é esse mundo com o qual a arte mantém íntima relação. A arte não se apresentou ao homem com imperativos de caráter vital. Como a própria vida, a arte foi desenvolvendo-se por seu próprio impulso, e o homem se consubstancia com ele, sem perceber concretamente o que é. E, de fato, poderíamos deixá-lo sem perigo nos obscuros substratos da consciência, no lugar em que as coisas que pertencem à vida se alimentam entre sombras. Vivemos, porém, em uma era que vira tudo ao avesso e que, em seu afã de conhecer, faz chegar à superfície tudo o que jaz no fundo. Até o processo de nossa existência, que é inconsciente, deve ser perscrutado pelo conhecimento, embora, por vezes, esse afã de conhecer acarrete o resultado de matar o próprio objeto da investigação, a fim de transformá-lo em uma fria peça de museu. Primeiro, natureza da arte. São muitas as respostas dadas à pergunta: o que é a arte? E as discussões suscitadas introduzem elementos de consciência onde tanto nossas faculdades de prazer como de criação sempre haviam sido espontâneas e semiconscientes. Essas discussões abastecem-nos com abundância de normas muito definidas, às quais temos de acomodar nosso critério para avaliar as produções artísticas. Daí que certos críticos da época, baseando-se em determinados cânones de sua própria elaboração, tenham ditado veredictos adversos a determinadas obras imortais, cuja supremacia ninguém desafiara durante séculos e séculos. A origem desse fenômeno meteorológico, que veio perturbar a atmosfera da crítica de arte, encontra-se no Ocidente, e, ao estender-se a nossas terras bengales, cobriu de névoas e nuvens pesadas um lugar em que outrora sempre luzia um firmamento aberto. Comecemos perguntando a nós mesmos se as criações artísticas não deveriam ser julgadas conforme sua virtualidade de serem universalmente compreendidas, ou segundo sua interpretação filosófica da vida, ou por sua utilidade para a solução de problemas atuais, ou porque expressam alguma peculiaridade do gênio do povo ao qual pertence o artista. Portanto, quando os homens se obstinam em expressar por meio da arte uma categoria de valores que não se baseiem em algo que lhes seja inerente, ou em outras palavras, quando se pretende julgar o rio a partir do ponto de vista de um canal, não devemos deixar a questão abandonada à sua própria sorte. Devemos intervir nas deliberações. Aventuraríamos uma definição? Definir uma coisa que possui seu próprio desenvolvimento vital é o mesmo que reduzir a visão para poder ver com clareza. Mas a clareza não é forçosamente o aspecto único, nem o mais importante de uma verdade. A luz de uma fraca lanterna permite obter uma visão clara, mas não completa.
Se necessitarmos conhecer uma roda em movimento, já sabemos que não poderemos contar o número de seus raios. Quando o importante se enraiza não tanto na exatidão da forma, mas na velocidade do movimento, temos de nos contentar com uma definição um pouco imperfeita da roda. As coisas vivas mantêm relações transcendentais com o que as circunda, e algumas dessas relações são invisíveis pelo fato de suas raízes mergulharem muito profundamente no solo. Quando nos empenhamos em formular definições, é como se talhássemos galhos e raízes de uma árvore para transformá-la em madeira. Madeira que agora não será fácil transportar, rodando-a de uma sala de aula para outra, e que se tornará muito adequada para o que se chama de um livro de texto. Contudo, não é por permitir que dele se tenha uma visão clara que podemos dizer que um pedaço de madeira dê a verdadeira e total ideia de uma árvore. Daí não nos atrevermos a definir a arte, e sim perguntar a razão de sua existência e procurar descobrir se ela deve sua origem a algum desígnio social ou então ao anseio de procurarmos um prazer estético, ou se ela vem a ser fruto de algum afã de expressão, gerado por um impulso de nosso próprio ser. Foi áspera a controvérsia mantida durante muito tempo a respeito da expressão "a arte pela arte", que, entre boa parte dos críticos ocidentais, parece já ter caído em desuso. Claro sinal da volta ao ideal estético dos tempos puritanos, que consideravam como pecaminoso o prazer pelo próprio prazer. Todo o puritanismo, todavia, vem a ser uma reação, e não representa a verdade em seu aspecto normal. Quando o prazer perde o contato com a vida, tornando-se versátil e exigente na órbita de seus complicados convencionalismos, é justamente aí que surge o clamor que pede renúncia e que desdenha até a própria felicidade, considerando-a como desprezível. Não abordaremos a história do que chamam de arte moderna. Reconhecemos nossa incompetência. O que de fato podemos afirmar como princípio geral é que quando alguém pretende contrariar seu espontâneo anseio de prazer para transformar esse anseio em um desejo de conhecer ou de praticar o bem, a causa certa disso provém de que sua faculdade de sentir o prazer perdeu sua fragrância e sua saúde naturais. Os retóricos de nossa velha Índia afirmavam que o prazer é a alma da literatura, o prazer desinteressado. Contudo, convém empregar as palavras gozo e prazer com certas precauções. Quando as analisamos, seu espectro apresenta uma infinita irradiação de diversas cores e de variada intensidade em seus diferentes mundos siderais. O mundo da arte dispõe de elementos próprios, inconfundíveis, cujas luminárias possuem propriedades e alcances especiais. Devemos distinguir esses elementos e chegar até a sua origem e desenvolvimento. A maior diferença entre o animal e o homem é a seguinte: o animal se encontra quase totalmente confinado em suas necessidades fisiológicas, e a maioria dos atos que executa tornam-se indispensáveis para a conservação do indivíduo, assim como para o da sua espécie. De sua permuta com a vida, o animal não obtém grandes utilidades. Acontece-lhe o mesmo que aos pequenos comerciantes, que têm de investir quase todos os ganhos em pagar juros a seu banqueiro. A maior parte de seus recursos ele gasta unicamente em procurar poder viver. O homem, ao contrário, em sua permuta com a vida, é um traficante dos maiores. Seus ganhos excedem consideravelmente o que se vê obrigado a gastar. A vida do homem entesoura um superávit de riquezas, o que lhe confere a liberdade de ser desinteressado e generoso. As necessidades estritas do homem se encontram rodeadas de imensas extensões em que se podem enumerar anseios que constituem fins em si mesmos. Os animais se veem obrigados a desenvolver determinados conhecimentos com fins utilitários para sua própria existência, e daí não passam à frente. Eles precisam conhecer as imediações de seu leito para poder se abrigar e descobrir seu alimento.
Tende a averiguar certas propriedades das coisas para estabelecer sua guarida, assim como determinados sinais das 4 estações para ir acomodando-se às suas mudanças. O homem também precisa conhecer todas essas coisas, sem dúvida, porque também precisa viver. O homem dispõe, todavia, de uma sobra de conhecimentos dos quais ele pode afirmar com orgulho que constituem um fim em si mesmos. Na área desse excedente, ele desfruta do puro prazer de seu saber, porque esse saber não está sujeito a nenhum imperativo bastardo. Com efeito, esse saber respira e vive em liberdade. Aí é o espaço em que prosperam a ciência e a filosofia do homem. Que é homem? No animal, precisamos reconhecer, apreciamos certa porção de altruísmo. Apreciamos, por exemplo, o altruísmo da paternidade, o do rebanho e o da colmeia. De todos os modos, também devemos reconhecer que esse altruísmo torna-se também indispensável para a conservação da espécie. No homem, existe muito mais. É verdade que de sua bondade deriva um altruísmo necessário para a espécie. Essa bondade, porém, não representa uma ração mesquinha que baste para uma existência moral que prescinda da existência futura. O homem pode proclamar amplamente que a bondade tem como fim a própria bondade. Sobre essa acumulação de bondade levanta-se a ética do homem. Nela, a honradez vale não só por ser a melhor política, mas porque permite opor-se a toda política. A noção de arte pela arte também tem sua origem nessa massa de riquezas supérfluas. Tratemos, pois, de mostrar qual atividade nos move a fazer arte. O homem, assim como os animais, tem necessidade de expressar seus sentimentos de prazer ou de pesar, de medo, de ira ou de amor. Nos animais, essas expressões não vão muito além dos limites que a utilidade de manifestá-las lhes fixa. Muito distintamente no homem, embora essas expressões conservem as raízes de sua razão original, elas estenderam amplamente sua ramagem para o alto e por sobre o solo. O homem possui um fundo de energia emotiva que não é totalmente indispensável para sua conservação, excedente que busca saída na criação artística. Sobre esse excedente é que se fundamenta a civilização humana. O guerreiro não se satisfaz apenas em batalhar, coisa necessária, mas, com a ajuda das bandas militares e das condecorações, se afana em proclamar que ele é de fato um guerreiro, o que não só é necessário, mas que por vezes tem consequências fatais para o personagem. O homem, dominado por um forte sentimento religioso, não só adora suas deidades com o maior zelo, mas anseia, como expressão de sua religiosidade, os esplendores do templo e os suntuosos ritos do culto. Quando o nosso coração concebe um sentimento que excede em muito a quantidade que pode ser absorvida pelo objeto que o inspirou, esse excedente voltará a nós para que, com sua ressaca, nos aprofundemos na própria consciência. Se experimentarmos um estado de penúria, toda a nossa atenção se concentrará fora de nós, nos objetos necessários para mitigar essa penúria. Porém, quando a riqueza ultrapassa por demais nossas necessidades, irradiamos a exultação de possuir essa riqueza. Entre todas as criaturas, apenas o homem tem a faculdade de conhecer a si mesmo, e isso pelo fato de que a ressaca daquilo que possui em excesso estimula seu afã de se conhecer a fundo. Ele sente sua personalidade de modo mais intenso que outros seres, porque sua faculdade de sentir supera o consumo que requerem os objetos que originam seus sentimentos. Essa efusão da consciência de sua personalidade requer algo mais em que possa expressar-se. Daí que, nos campos da arte, o homem descobre mais a si mesmo do que as coisas de que trata. Essas ocupam seu lugar próprio nas obras de informação,
nos tratados científicos, nos quais o homem se oculta totalmente. Contudo, antes de continuar adiante, considero oportuno dar uma explicação sobre o uso que faço da palavra personalidade e do significado amplo que lhe dou. Essas palavras soltas podem referir-se a ideias que não só tenham dimensões diferentes, mas também formas diversas. São como esses capotes que deixamos pendurados nos vestíbulos e que, por vezes, são levados distraidamente por outras pessoas. O ser que conhece não é o homem inteiro. Sua simples informação não o revela. Enquanto pessoa, porém, é o ser orgânico que possui a faculdade inerente de escolher coisas no meio que o circunda, para torná-las suas. Ele possui força de atração e de repulsão, e por meio dessas forças, não só acumula elementos que estão fora dele, mas cria para si novos elementos. As forças principais criadoras, ou as principais forças criadoras, as que se tornam capazes de transmutar as coisas em nossa estrutura vivente, são forças emocionais. Naquilo que possui de religioso, o homem é uma pessoa. Isso não acontece enquanto é um simples teólogo. Seu sentimento do divino é um sentimento criador. Seu simples conhecimento do divino não pode se transformar em sua própria essência, por causa da falta de fogo emocional. Consideremos quais são os elementos constitutivos da personalidade, assim conceituada, e como ela se relaciona com o mundo exterior. Este último nos parece uma entidade individual, e não um simples feixe de forças invisíveis. Daí o fato de que, como todos nós sabemos, esse mundo exterior deva uma grande parte de seu significado a nossos sentidos e nosso entendimento. O mundo aparente. Tal é o mundo do homem. Seus traços peculiares de forma, cor e movimento foram tomados pelo alcance e pelas qualidades de nossa percepção. Ele é o que, fechando-o com espessa muralha, nossa própria percepção conseguiu adquirir e construir especialmente para nós. Os fatores poderosos deste mundo não são apenas suas forças físicas e químicas, mas também as forças perceptivas do homem, porque ele não é um mundo abstrato da física ou da metafísica, mas o mundo do homem. Ele é moldado pela percepção humana e, portanto, é o mundo parcial dos sentidos e da inteligência do homem. Ele é como um hóspede, e não como um parente. Somente chega a ser inteiramente nosso quando cai sob o domínio de nossas emoções. Somente chega a ser inteiramente nosso quando cai sob o domínio de nossas emoções. Com nosso amor e nosso ódio, nosso prazer e nossa dor, nosso temor e nosso assombro, em contato permanente com ele, este mundo vai tornando-se parte de nossa personalidade. Ele cresce com o nosso desenvolvimento, muda com nossas mudanças. Somos grandes ou pequenos, conforme a grandeza ou a pequenez dessa assimilação, segundo a qualidade da soma total. Caso nos arrebatassem este mundo, nossa personalidade perderia todo o seu conteúdo. Nossas emoções são como sucos gástricos que transformam no mais íntimo dos sentimentos esse mundo aparente, sem levar em conta que esse mundo exterior possui alguns sucos próprios, cujas diversas qualidades excitam nossas atividades emocionais. Nossas emoções são como sucos gástricos que transformam no mais íntimo dos sentimentos esse mundo aparente, sem levar em conta que esse mundo exterior possui alguns sucos próprios, cujas diversas qualidades excitam nossas atividades emocionais. É o que nossa retórica sânscrita reconhece com o nome de rasa, ou seja, alguns sucos externos que encontram correspondência com os sucos internos de nossas emoções, e segundo o qual um poema é uma prece, ou uma série de preces
que contém sucos destinados a estimular os da emoção. Ele nos traz ideias vitalizadas por sentimentos e dispostas a se incorporarem à substância vital de nossa própria natureza. A arte literária não é constituída por uma simples informação de fatos, porque essa informação só nos fornece dados que são independentes de nós. Repetir o fato de que o sol é redondo e a água é líquida e que o fogo queima seria intolerável. Contudo, uma descrição da beleza do amanhecer tem para nós um interesse eterno, porque nela o que constitui o objeto de interesse perene não é o fato de que amanheça, e sim a emoção que experimentamos ao contemplá-lo. O Upanishad nos diz, abre aspas, a riqueza é grata para nós, não por desejarmos a riqueza em si, e sim por desejarmos a nós mesmos. Fecha aspas. Isso significa que temos consciência de nós mesmos em nossa riqueza, e por isso a amamos. Tudo o que suscita nossa emoção aprofunda o sentimento que temos de nós mesmos. E é como quando tocamos a corda da harpa. Um leve roçar apenas nos dá uma sensação de contato. Porém, se a tangermos com força, nossa ação voltará a nós em forma de som e nossa consciência se intensificará. Encontramo-nos, portanto, diante de dois mundos diferentes. O da ciência, cuidadosamente despojado dos elementos da personalidade, e no qual nossos sentimentos não devem tocar. Outro, o vasto mundo que nos é pessoal e que não só devemos conhecer, mas sentir, porque sentindo-o, sentimos a nós mesmos. Todavia, como podemos dar expressão à nossa personalidade se a conhecemos apenas pelo sentimento? O homem de ciência pode dar a conhecer o que aprendeu por meio das análises e dos experimentos, mas o artista não pode expressar o que tem a dizer com o auxílio de informações e explicações. Para dizer o que sei a respeito de uma rosa, basta-me a linguagem mais simples. O mesmo não acontece, porém, com o que sinto a respeito dela, porque esse sentimento nada tem a ver com os dados nem com as leis. É coisa exclusiva do gosto, e apenas degustando alguém pode apreciá-lo. Os retóricos sânscritos dizem, abre aspas, em poesia temos de empregar as palavras que possuam o gosto adequado, palavras que não só falem, mas que sejam conjuros de quadros e cantem. Fecha aspas. Com efeito, os quadros e as canções não são simples fatos. São coisas pessoais. Não são apenas eles mesmos, mas também nós. Rejeitam todas as análises e têm acesso imediato a nossos corações. Devemos reconhecer que, até nas manifestações de sua vida corrente, o homem não pode deixar de revelar sua personalidade. Nesse âmbito, porém, o objetivo primordial do homem não é a expressão genuína de si mesmo. Na vida corrente, nós nos movemos principalmente por força de determinados hábitos e economizamos a expressão de nosso verdadeiro ser. A consciência de nossa alma encontra-se então em seu nível inferior e apenas mantém volume suficiente para o canal plenamente próprio. Todavia, quando o coração vibra e se agita por obra do amor ou de outras emoções intensas, é aí que nossa personalidade em maré alta sente o anseio de se expressar por sua própria expressão. Então, surge a arte. E nos esquecemos dos aguilhões, tanto da necessidade como das ganâncias utilitárias.
É aí que as agudas agulhas de nossos templos se afanam por alcançar as estrelas e os arpejos de nossa música buscam imergir profundamente nos espaços do inefável. As energias do homem deslizam por essas duas linhas paralelas, a do utilitário e a da própria expressão, e tendem a se encontrar e a se confundir. Sob a expressão de constantes associações humanas, os sentimentos aglomeram-se em torno das coisas de nossa vida corrente e pedem a ajuda da arte para se revelarem, da mesma forma que vemos revelado o orgulho do guerreiro na lâmina ornamentada de sua espada, ou o companheirismo das alegres reuniões em torno da taça de vinho. Em geral, o escritório de um advogado não costuma ser um modelo de beleza. E o motivo é óbvio. Todavia, em uma cidade cujos homens estiverem orgulhosos de sua cidadania, os edifícios públicos devem expressar em sua estrutura o amor desses cidadãos. Em geral, o escritório de um advogado não costuma ser um modelo de beleza, e o motivo é óbvio. Todavia, em uma cidade cujos homens estiverem orgulhosos de sua cidadania, os edifícios públicos devem expressar em sua estrutura o amor desses cidadãos. Quando a capital britânica foi transladada de Calcutá para Delhi, discutiu-se o estilo arquitetônico que deveria ser adotado nos edifícios novos. Alguns mostraram suas preferências pelo estilo indiano do período Mogal, produzido em conjunto pelo gênio Mogal e pelo gênio indiano. O que não perceberam é que toda arte verdadeira tem sua origem no sentimento. Delhi Mogal e Agra Mogal mostram sua personalidade humana em seus edifícios. Os imperadores mogais não eram simples governantes, mas homens que amaram, lutaram, viveram e morreram na Índia. Os monumentos de seu reinado não perduram nas ruínas das fábricas e escritórios, mas em obras de arte imortais. Não só em edifícios enormes, mas em quadros e músicas e obras de artífices realizadas em pedra e em metal, e em telas de algodão e de lã. Em troca, o governo britânico da Índia não é pessoal, mas oficial, e, portanto, uma abstração. Ele nada tem a expressar na verdadeira linguagem da arte. Com efeito, a lei, a eficiência e a exploração não podem ser cantadas em épicas pedras. Lord Lytton, que por infelicidade possuía uma imaginação superior à que teria sido necessária em um vice-rei da Índia, pretendeu imitar uma das cerimônias de Estado dos Mogais, a do Durbar. Mas as cerimônias de Estado são obras de arte. Elas surgem de modo natural, pela reciprocidade das relações pessoais entre o povo e seu monarca. O utilitário e o sentimental tomam diferentes aspectos em sua expressão, como podemos ver na veste de um homem, caso a comparemos com a da mulher. Em geral, o traje do homem afasta-se de tudo o que é desnecessário e meramente decorativo. A mulher escolhe em troca o que a adorna, não só em sua veste, mas também em suas maneiras. Ela tende a ser vistosa e harmoniosa para pôr em manifesto o que a mulher de fato é, porque, pela situação que ocupa no mundo, a mulher é mais concreta e mais pessoal que o homem. Não devemos julgá-la apenas por sua utilidade, e sim por seu encanto. Daí ela ter infinito cuidado em expressar sua personalidade e não sua profissão. Como o objetivo principal da arte é também a expressão da personalidade e não de coisas puramente abstratas ou analíticas, é-lhe necessário apelar para a linguagem das imagens e da música, o que produziu confusão em nossa mente, fazendo-nos crer que a arte tem como objetivo a produção da beleza, quando a beleza na arte é tão somente instrumento
e não sua significação íntegra e final. Por conseguinte, costuma-se arguir se não será o modo, mais que a matéria, o elemento essencial da arte. Argumentações semelhantes prolongam-se indefinidamente, como se derramássemos água em um tonel desprovido de fundo. Essas discussões originam-se na ideia de que a beleza é o objetivo da arte, e como a matéria não pode ter por si mesma a propriedade da beleza, surge a questão de que se a maneira, a forma, não seria o principal fator da própria arte. O certo, porém, é que um método analítico não nos ajudará a descobrir o ponto vital, porque o verdadeiro da arte baseia-se em um princípio de unidade. Quando precisamos conhecer o valor alimentício de alguma comida, nós o descobrimos em seus componentes, mas o sabor está em sua unidade, impossível de ser analisada. A matéria, considerada em si mesma, é uma abstração da qual a ciência se ocupa, e também a maneira, considerada como tal, é uma abstração que cai sob as leis da retórica. Contudo, quando ambas formam indissoluvelmente uma só coisa, elas encontram sua harmonia em nossa personalidade, que é um amálgama orgânico de matéria e de forma, de pensamentos e de coisas, de moventes e de ações. Daí o fato de que todas as ideias abstratas estão fora de lugar na verdadeira arte. Para que elas sejam admitidas, devem apresentar-se sob o disfarce de uma personificação. Esta é a causa de a poesia procurar selecionar palavras dotadas de qualidades vitais. Palavras que não tenham um sentido de mera informação, mas que se tenham naturalizado em nossos corações sem desgastar sua forma com um uso excessivo nas vicissitudes diárias. Por exemplo, a palavra inglesa consciousness, sentimento interior, ainda não saiu do período de capulho de sua inércia escolástica, e por isso ela é raramente usada na poesia, ao passo que seu sinônimo indiano, chetana, é um termo vivo e de constante uso poético. Por outro lado, a palavra inglesa feeling, sentimento, sensação, é transbordante de vida, enquanto seu sinônimo bengali, anubhuti, não é admitido em poesia, porque tem unicamente significado e não sabor. Da mesma forma, há verdades nascidas da ciência e da filosofia que adquiriram a cor e o gosto da vida, e outras não. Enquanto não conseguirem isso, essas verdades são para a arte como verduras cruas e impróprias para servir em um banquete. A história, enquanto não faz mais que copiar a ciência e tratar de abstrações, permanece fora do domínio da literatura. Todavia, como narração de fatos, ocupa seu lugar ao lado do poema épico, porque a narração dos fatos históricos confere às épocas a que pertence certo ar pessoal. Esses períodos tornam-se humanos para nós. Sentimos as vivas palpitações de seu coração. O mundo e o homem pessoal estão face a face, como amigos que se interrogam e fazem intercâmbio de seus segredos íntimos. O mundo pergunta ao ser íntimo que há no homem: meu amigo, você me viu? Você me ama? Não aquele que lhe provê de alimentos e frutos, não aquele cujas leis você descobriu, mas aquele que é pessoal, individual. O artista responde: sim, eu vi você, eu o amei e conheci. Não é que eu tenha alguma necessidade de você, nem que tenha tomado e feito uso de suas leis em meus projetos de poder. Conheço bem as forças que agem e guiam e conduzem ao poder, mas não é isso. Eu vejo você no ponto em que você é o que eu sou.
Como sabemos que o artista conhece e vê essa personalidade e se coloca face a face com ela? Cada vez que encontro com alguém que ainda não é meu amigo, observo todas as inumeráveis coisas não essenciais que atraem a atenção à primeira vista. E o amigo que vai ser meu amigo se perde na confusão de tal diversidade de observações. Quando chegou à costa do Japão o barco que para lá nos conduzia, um dos passageiros, que era japonês, regressava de Rangoon para seu país. Nós, em troca, chegávamos ao Japão pela primeira vez na vida. Havia uma grande diferença em nosso modo de ver. Nós percebíamos até as peculiaridades mais insignificantes e inumeráveis coisas pequenas ocupavam nossa atenção. O passageiro japonês, porém, submergiu imediatamente na personalidade, dentro da alma do país, onde sua própria alma se comprazia. Viu bem menos coisas que nós, mas o que ele viu foi a alma do Japão. Ela não poderia ser medida com nenhuma quantidade ou número, mas por meio de algo invisível e profundo. Não seria exato dizer que, uma vez que nós percebemos essas inumeráveis coisas, vimos o Japão melhor. E sim, exatamente o contrário. Se vocês me pedirem que eu desenhe certa árvore em particular, e eu não for artista, pretenderei copiar cada detalhe, temendo, de outro modo, perder a peculiaridade da árvore e me esquecendo de que o peculiar não é o pessoal. Porém, quando chega o verdadeiro artista, ele despreza todos os detalhes e capta imediatamente as essências características. O ser que raciocina, existente em nós, procura também simplificar as coisas, reduzindo-as a seu princípio mais íntimo. Procura desfazer-se dos detalhes, penetrar em seu coração, onde todas as coisas não são mais que uma só. Contudo, a diferença consiste em que o homem de ciência procura um princípio impessoal de unificação, que pode ser aplicado a todas as coisas. Por exemplo, ele destrói o corpo humano, que é pessoal, para descobrir a fisiologia, que é impessoal e geral. O artista, ao contrário, encontra o único, o individual, e que, no entanto, está no coração do universal. O artista, ao contrário, encontra o único, o individual, e que, no entanto, está no coração do universal. Quando olha uma árvore, ele a vê como única, não como botânico que generaliza e classifica. A função do artista é particularizar essa árvore. Como ele o consegue? Não com a peculiaridade que é discordância do único, mas por meio da personalidade, que é a harmonia. Portanto, ele tem de encontrar a concordância íntima desse objeto particular com todas as coisas que o rodeiam. A grandeza e a formosura da arte oriental, principalmente no Japão e na China, consistem em que nela os artistas descobriram a alma das coisas e nela creem. O Ocidente talvez creia na alma do homem, mas na realidade não crê que o universo tenha alma. Essa, porém, é a crença do Oriente, e sua contribuição mental para a humanidade está penetrada por essa ideia. É por isso que nós, no Oriente, não necessitamos descer aos pormenores e neles nos obstinarmos, porque o mais importante
é essa alma universal que manteve os sábios orientais abstraídos em profunda meditação, ao passo que os artistas se lhes igualavam em suas criações. Como temos fé nessa alma universal, nós orientais sabemos que a verdade, o poder e a beleza residem na simplicidade, onde tudo é transparente e as coisas não obstruem a visão interior. Todos os nossos sábios procuraram tornar sua vida simples e pura, porque assim alcançam a compreensão de uma positiva verdade, que, embora invisível, é mais real que o corpóreo e o numeroso. Quando dizemos que a arte só é adequada com as verdades que são pessoais, não excluímos as ideias filosóficas, aparentemente abstratas. Elas são muito abundantes em nossa literatura, porque foram entretecidas com as fibras de nossa natureza pessoal. O exemplo que aqui lhes ofereço esclarecerá esse ponto. Eis a tradução de um poema escrito por uma poetisa da Índia medieval. Seu tema é a vida. Abre aspas. Eu saúdo a vida, que é como semente germinada, com um braço que se eleva no ar e o outro sepultado no chão. A vida que é una, em sua forma externa e em sua seiva interior. A vida que sempre aparece e desaparece. Eu saúdo a vida que vem e a vida que passa. Eu saúdo a vida que se revela e a que se oculta. Eu saúdo a vida em suspenso, imóvel como uma montanha, e a vida do enraivecido mar de fogo. A vida tão terna como o lótus e tão cruel como a centelha. Eu saúdo a vida da mente, que tem um lado na sombra e outro lado na luz. Eu saúdo a vida da casa e a vida de fora, no desconhecido. A vida repleta de prazeres e a vida esmagada por pesares. A vida eternamente patética, que agita o mundo para aquietá-lo. A vida profunda e silenciosa que explode em fragorosas ondas. Fecha aspas. Esse conceito da vida não é mera dedução lógica. É algo tão real para a poetisa como o ar o é para o pássaro que o sente a cada vez que ele bate suas asas. A mulher se dá conta em seu filho, mais intimamente que o homem, do mistério da vida. Essa natureza feminina que existe no poeta sentiu a profunda agitação da vida em todo o mundo. Percebeu isso não por meio de algum processo racional, mas pela iluminação de seu sentimento, que é infinita. O que explica que a mesma ideia, considerada como mera abstração por quem possui um sentido limitado da realidade, adquire a luminosidade do real para quem tem sensibilidade de mais amplo alcance. Os críticos ocidentais costumam qualificar a mente indiana de metafísica, porque está pronta para remontar no infinito, para se remontar no infinito. Mas, para a Índia, o infinito não é apenas um tema de especulação filosófica. Ele é tão real como a luz do sol. É preciso vê-lo, senti-lo, mesclá-lo com a própria vida. Por isso, o infinito aparece tão profusamente no simbolismo do culto da Índia, em sua literatura. O poeta do Upanishad disse que o mais leve movimento de vida seria impossível se os céus não estivessem repletos de alegria infinita. Essa presença universal foi tão real para ele como a terra que pisava. E mais ainda, a compreensão desse infinito inspirou a certo poeta indiano do século XV o seguinte canto, abre aspas. Ali soa o ritmado pulsar da vida e da morte. O arroubo flui como fonte
e todo o espaço está radiante de luz. Ali soa a música não tocada, é a música de amor de 3 mundos. Ali ardem milhões de lâmpadas de sol e de lua. Ali ribomba o tambor e o amante se balança, brincando. Ali ressoam cânticos de amor e a luz chove em torrentes. Fecha aspas. Na Índia, nossa literatura é preferentemente religiosa, porque para nós, Deus não é um Deus distante. Ele está em nossos lares, assim como em nossos templos. Sentimos sua proximidade em todas as relações humanas de amor e afeto e em nossas festividades. Ele é o hóspede principal a quem reverenciamos. Nas estações de flores e frutos, quando a chuva se aproxima, na plenitude do outono, vemos a fímbria de seu manto e ouvimos seus passos. Nós o adoramos em todos os objetos verdadeiros de nossa adoração e o amamos onde quer que nosso amor é verdadeiro. Nós o sentimos na mulher boa, no homem leal nós o conhecemos. Ele nasce de novo em nossos filhos, a criança eterna. Por isso, nossos cânticos religiosos, nossas melancólicas canções de amor e nossos momentos críticos domésticos, como o nascimento de um filho ou a visita de uma filha que chega do lar de seu esposo para ver seus pais e seu posterior retorno, estão entretecidos em nossa literatura como um drama dominado pelo divino. É por isso que o domínio da literatura estendeu-se até essa região que parece oculta no profundo do mistério, tornando-a humana e dando-lhe voz. Ela vai crescendo, no mesmo passo que a conquista feita pela personalidade humana no reino da verdade. Vai crescendo, não só dentro da história, da ciência e da filosofia, mas também em nossa simpatia cada vez mais intensa, em nossa consciência social. A literatura clássica da antiguidade era povoada apenas de santos, de reis e de heróis. Não iluminava os homens que amavam e sofriam na obscuridade. Contudo, assim como a luz da personalidade do homem lança seus raios sobre um espaço maior, penetrando até rincões escondidos, também o mundo da arte ultrapassa suas fronteiras e se dilata até regiões inexploradas. Dessa forma, a arte vai marcando com seus símbolos de beleza, que surgem em lugares onde antes não havia voz nem cores, a conquista que o homem realiza no mundo. Ela vai proporcionando ao homem alguns estandartes sob os quais marcha a luta contra o vazio e o inerte, afirmando por onde quiser seus direitos vivos sobre a criação de Deus. Até o espírito do deserto confessou seu parentesco com o homem, e as solitárias pirâmides comemoram a confluência do silêncio da natureza com o silêncio do espírito humano. A obscuridade das cavernas cedeu sua quietude à alma do homem, e em troca foi coroada secretamente com a grinalda da arte. Os sinos repicam nos templos, da mesma forma nas aldeias e nas cidades populosas, proclamando que o infinito não é para o homem um mero vazio. Essa intrusão da personalidade do homem não reconhece barreiras, e até os mercados e fábricas da era atual, até as escolas onde os filhos do homem se tornam cativos e os cárceres onde estão os delinquentes, se abrandarão em contato com a arte e perderão seu traço distintivo de rígida discordância com a vida. Com efeito, o esforço único da personalidade do homem tende a transformar em humano tudo aquilo que possui, na verdade, algum interesse. E a arte, assim como a vegetação cultivada, indica até onde o homem conseguiu tornar seu o deserto. Já dissemos que onde quer que haja um elemento de superfluidade, nas relações de nosso coração com o mundo, nasce a arte. Em outras palavras,
Quando nossa personalidade se sente transbordante de riqueza, ela começa seus esbanjamentos. O que consumimos em nós mesmos gasta-se totalmente. O que excede nossa necessidade torna-se articulado. O período da utilidade pura se parece com o grau de calor, que é obscuro. Quando é ultrapassado, torna-se vermelho-branco, e é aí que ele adquire toda a sua capacidade de expressão. Consideremos, por exemplo, o nosso deleite em comer. Ele se satisfaz logo e não oferece qualquer indicação do infinito. Portanto, embora em sua extensão ele seja mais universal do que outro afã qualquer, ele é rejeitado pela arte. Em nossa vida temos uma parte que é finita e na qual nos esgotamos a cada passo. Temos, porém, outra parte em que nossa aspiração, nosso prazer e nosso sacrifício são infinitos. Esse lado infinito do homem necessita ter sua revelação em alguns símbolos que possuam elementos de imortalidade. Esse lado do homem busca, por natureza, a perfeição, recusando tudo o que é frívolo, não substancial e incongruente. Ele constrói para sua moradia um paraíso em que apenas se empregam os materiais que superam a condição mortal do terreno. Os homens, com efeito, são criaturas da luz. Sempre que plenamente percebem a si mesmos, eles sentem sua imortalidade e, ao senti-la, estendem seu reino do imortal a todas as regiões da vida humana. Essa edificação de seu mundo verdadeiro, o mundo vivo da verdade e da beleza, é a função da arte. O homem é verdadeiro apenas no ponto em que sente sua própria infinitude, naquilo que ele tem de divino, e o divino é o que nele há de criador. Ao alcançar sua verdade, portanto, ele cria. Porque ele pode, certamente, viver sua própria criação e fazer com o mundo de Deus seu próprio mundo. Esse é o céu que lhe pertence, os ideias encarnadas em formas perfeitas, com as quais ele se rodeia, onde nascem seus filhos, onde aprendem a viver e a morrer, a amar e a combater, onde aprendem que o real não é unicamente aquilo que se vê, nem a riqueza aquilo que se entesoura. Se o homem pudesse escutar a voz que surge do seio de sua própria criação, ele ouviria a mesma mensagem trazida por aquele sábio indiano das velhas eras, abre aspas. Escutai-me, criaturas do imortal, habitantes dos mundos celestiais. Eu conheci a pessoa suprema que, como luz, vem da escuridão que se encontra mais além. Fecha aspas. Sim, esse ser supremo é quem deu a conhecer ao homem e tornou este universo tão profundamente pessoal para ele. É por isso que na Índia os lugares para onde afluem nossas peregrinações encontram-se na confluência do rio e do mar, na neve eterna do topo da montanha, na solitária costa, onde se revela algum aspecto do infinito que conserva sua voz poderosa para nosso coração. E aí o homem deixou em suas imagens e templos, em suas pedras lavradas, estas palavras: escutai-me. Eu conheci o Ser Supremo. Não encontramos essa voz naquilo que é simples substância e lei deste mundo, e sim onde o céu é azul e o campo verde, onde a flor tem sua beleza e o fruto seu sabor, onde não há somente perpetuação da raça, mas alegria de viver e amor de nossos semelhantes, simpatia e abnegação. É aí que nos é revelada a pessoa que é infinita. Aí não nos são propostos simples fatos, mas sentimos o vínculo da relação pessoal que amarra para sempre nossos corações a este mundo. E isso
é a realidade, com R maiúsculo, que se apoia na verdade tornada nossa, a verdade que mantém sua relação eterna com a pessoa suprema. Este mundo, cuja alma parece estar sempre desejosa de expressão em seu ritmo sem fim de linhas e cores, de música e movimento, sugere e sussurra. E toda sugestão do inefável encontra sua harmonia no incessante anseio que o coração humano sente de fazer com que a pessoa se manifeste em suas próprias criações. A ânsia de manifestação dessa pessoa nos torna pródigos em nossos recursos. Quando acumulamos riquezas, temos de prestar contas estritas de todos os nossos bens, calcular com exatidão e agir com cautela. Todavia, quando nos pomos a expressar a ideia de nossa riqueza, parece como se tivéssemos perdido de vista qualquer ideia de limitação. Na realidade, nenhum de nós possui riquezas suficientes para expressar de modo pleno o que entendemos por riqueza. Quando tratamos de salvar nossa vida do embate de um inimigo, somos precavidos em nossos movimentos. Porém, quando nos sentimos obrigados a expressar nosso valor pessoal, com prazer enfrentamos os maiores riscos e chegamos até a perder nossas vidas. Pomos cuidado no gasto cotidiano. Nas festas, porém, quando expressamos nosso júbilo, nosso esbanjamento costuma ir sempre muito mais além de nossos recursos. Com efeito, quando se intensifica em nós a consciência de nossa própria personalidade, exercemos a divina capacidade de ignorar a tirania dos fatos. Somos moderados ao tratar o homem com quem nos liga uma relação dominada pela prudência. Sentimos, porém, que não temos o bastante para aqueles a quem amamos. O poeta diz da amada, abre aspas, parece que contemplei tua beleza desde o princípio de minha existência, que tive a ti em meus braços pelos séculos dos séculos. E, no entanto, isso não me bastou. Fecha aspas. Ele diz, as pedras se desfiariam de ternura se fossem tocadas pelo ar mexido por teu sari. Ele sente que seus olhos suspiram por voar como pássaros para ver sua amada. Julgadas à luz da razão, essas palavras se tornam hiperbólicas, porém à luz do coração, livre das limitações dos fatos, elas são estritamente exatas. Não acontece o mesmo na criação de Deus? Nela as forças são simples fatos, e a matéria o é também. Podemos fazer delas uma conta estrita e podemos pesá-las e medi-las com exatidão. Somente a beleza não é simples fato. Não podemos contá-la. Não podemos deslindá-la e consigná-la em um gráfico. Ela é uma expressão. Os fatos são como taças de vinho que a contêm. A beleza os oculta, os transborda. Ela é infinita em suas sugestões, é pródiga em suas palavras. Ela é, portanto, pessoal, até mais além da ciência. Ela canta como o poeta o faz. Parece que contemplei tua beleza desde o princípio de minha existência, que tive a ti em meus braços pelos séculos dos séculos. E, no entanto, isso não me bastou. Desse modo, percebemos que nosso mundo da expressão não coincide exatamente com o mundo dos fatos, porque a personalidade os transborda em todas as suas facetas. Ela conhece sua infinitude e cria por meio de sua abundância,
E exatamente porque na arte as coisas são abordadas a partir do ponto de vista da pessoa imortal, as coisas que nos parecem importantes em nossa vida comum, dos fatos, tornam-se irreais quando as colocamos no pedestal da arte. A notícia de um periódico a respeito de qualquer incidente doméstico na vida de um magnata comercial pode produzir excitação na sociedade e, no entanto, perderia inteiramente sua grandeza se o colocássemos junto às grandes obras de arte. Bem podemos imaginar como semelhante relato esconderia o rosto envergonhado se, por cruel acidente, se visse ao lado da ode a uma urna grega de Keats. O mesmo fato, no entanto, quando é tratado com profundidade, quando é despojado de sua superficialidade convencional, pode aspirar a um lugar melhor em arte que as negociações encaminhadas para obter um grande empréstimo para a China ou a derrota da diplomacia britânica na Turquia. O simples incidente doméstico de um homem ciumento de sua esposa, como acontece em uma das tragédias de Shakespeare, tem um valor muito mais elevado no âmbito da arte do que o código de regulamentação de castas na escritura de Mano, ou que a lei que proíbe os habitantes de certa parte do mundo receber um trato humano em outra região. Com efeito, quando os fatos são vistos unicamente como tais fatos, com sua cadeia de consequências no mundo deles próprios, a arte os deixa de lado. Em troca, quando leis e regras, como as que mencionei, são consideradas em sua aplicação particular a algum indivíduo humano, com toda a sua injustiça, sua afronta e sua dor, então elas são vistas em sua total verdade e se transformam em matéria de arte. O dispositivo de uma grande batalha pode ser um fato importantíssimo, embora inútil para os fins da arte. Em troca, o que a batalha causou a um só soldado individual, separado daqueles a quem ama e mutilado pelo resto de sua vida, tem um valor vital para a arte que trata de reproduzir a realidade. O mundo social do homem vem a ser por vezes como certas nebulosas. Ele consiste principalmente de uma névoa de abstrações sob nomes como a sociedade, o Estado, a nação, o comércio, a política e a guerra. O homem se esconde e a verdade se desvanece em seu amorfismo compacto. A ideia vaga e geral da guerra esconde de nossa visão uma multidão de misérias e obscurece nosso sentido de realidade. O conceito da nacionalidade é responsável por crimes que seriam aterradores caso por um momento essa bruma pudesse ser rasgada. O conceito de sociedade criou inumeráveis formas de escravidão, que apenas toleramos porque ela se amortizou em nossa consciência da realidade do indivíduo. Em nome da religião, foram consumados crimes que esgotariam todos os castigos do inferno, porque em seus credos e dogmas, a religião aplicou um enorme anestésico sobre boa parte dos sentimentos da humanidade. No mundo do homem, o Ser Supremo sofre onde quer que presencie o sacrifício da realidade humana pela imposição do abstrato. Em nossas escolas, a ideia da classe oculta a realidade dos alunos. Eles se tornam estudantes e não indivíduos. E, no entanto, não nos causa lástima ver a vida das crianças achatada em suas classes, como flores prensadas entre as folhas de um livro. No governo, a burocracia trata de generalizações e não de homens. E, portanto, não lhe importa incorrer em crueldades da pior espécie.
Quando aceitamos como verdade uma máxima científica, tal como a da sobrevivência do mais apto, todo o mundo da personalidade humana se transforma imediatamente em um desterro monótono de abstração, onde as coisas se tornam terrivelmente simples, porque estão despojadas do mistério da vida. Aí, nessas vastas nebulosas, é onde a arte cria suas estrelas. Estrelas que se definem por sua forma, mas que são infinitas em sua personalidade. A arte nos chama de criaturas do imortal e proclama nosso direito de morar nos mundos celestiais. O que existe no homem que afirme sua imortalidade, apesar do fato patente do morrer? Não, sem dúvida seu corpo físico nem sua organização mental, mas essa unidade mais profunda, esse mistério último que existe naquele que, a partir do centro de seu mundo, se irradia até a periferia, que está em sua mente e, apesar disso, cresce até excedê-la, que, por meio das coisas que lhe pertencem, expressa algo que não está nelas, que ocupa seu presente, mas ultrapassando as margens do passado e do futuro. É a personalidade do homem, consciente de sua abundância inesgotável, que sustenta em si o paradoxo de que ela é mais do que ela mesma, que supera o que dela se vê, se conhece e se emprega. E essa consciência do infinito, que existe no indivíduo, luta sempre para tornar imortal sua expressão e assenhorar-se de todo o mundo. Na arte, a pessoa que há em nós vive enviando suas mensagens ao Ser Supremo, que por meio do mundo sem luz dos fatos, a nós se revela em um mundo de beleza ilimitada.